estou ainda ligado. Bom, nós estamos a tentar explicar o segundo elemento da ciência global do direito penal, que é a política criminal, e vamos ligar esta prática da política criminal, que é uma competência do legislador, do Parlamento Nacional, no nosso caso. Em Portugal, eles chamam por Assembleia da República, os deputados da Assembleia da República. Aqui são os deputados do Parlamento Nacional. E então, eles têm autoridade e têm competência para produzir as leis, mas segundo um pensamento direcionado pelas políticas partidárias, mas sobretudo por uma ideologia. Como é que eles querem regular a nossa sociedade? Então, é dentro dessa dinâmica que eles produzem as leis, inclusivamente as leis que tratam da política criminal, que tratam do combate, que tratam do combate à criminalidade. E então, essa autoridade, essa competência do legislador provém, isto é, origina num ato democrático das eleições gerais. O povo que depositou a sua confiança nos legisladores, e isto implica que faz parte do pacote, que é o legislador agora, por favor, tem a autoridade e tem a competência de ajudar a regular a nossa sociedade, inclusivamente na matéria penal, em matéria criminal. E então o legislador vai ver, por exemplo, em Singapura, eles têm leis para o ambiente público. As pessoas não podem cuspir em público. Se cuspirem em público, são apanhados pela polícia e sofrem consequências duras. Podem ser processados e vão para a prisão. Portanto, cuspir em público não pode. Cortar árvores na cidade, perigosíssimo. Vai parar a cadeia. Mesmo a questão de fazer tráfico de drogas, ameaça de morte. E há a pena de morte. Hoje em dia já se trata a questão de... Vocês sabem aquele chewing gum? Vocês têm vão à loja comprar o chewing gum, não é? E depois, quando já perdeu o gosto todo, para onde é que vai? Alguém está a observar. Se tirar da boca e não pôr no devido lugar, é apanhado imediatamente. Porque o chewing gum tem um problema que é colante. Você coloca em cima da carteira, a pessoa que for lá sentar, quando se levanta com um pedaço do chewing gum. Isto disturba, digamos assim, a vida das pessoas na sociedade. Sobretudo se umas senhoras que vão à igreja, por exemplo, às festas, e estão a estrear um novo vestido de moda, etc. E ao levantarem-se, terem ali qualquer coisa que cola o vestido à cadeira, ou a blusa à cadeira. Portanto, é um distúrbio social, é uma aberração, quer dizer, coloca mal a pessoa. E isto já faz parte da lei proibitiva, da lei penal
da Singapura. Estão a ver? Eu passei por lá há anos atrás, não é? Nós, para tomarmos o vinho fora, havia um lugar certo para você se colocar lá e tomar cerveja, mas depois tem que colocar a lata vazia ou a garrafa vazia no seu devido lugar antes de levantar, começar a circular. Se adquirir a cerveja, a lata de cerveja, e começar a andar pela rua a tomar, já é um comportamento digno de censura. A polícia aproxima-se logo e pode capturá-lo. Qualquer pessoa até pode, como é que se diz, adverti-lo na rua, a dizer que não se faz isso. O senhor está a provocar a lei. Não é? Portanto, temos que ter muita cautela. A política criminal é exatamente isso. É a possibilidade de fazerem, produzirem leis para ajudar a combater comportamentos não desejáveis na sociedade. Hoje em dia ainda se vê muita gente a cortar árvores. Se você não vê a pessoa a cortar a árvore, assim, diretamente, você sabe que alguém anda a cortar árvores. Por quê? Andam todos a vender sassate na rua e com aquelas como se diz? A lenha que está a ser vendida para assar sassate. Isto vem tudo da montanha. Ora, isto é uma deterioração do nosso meio ambiente, mas de uma forma drástica. Isto tem que ser criminalizado. Portanto, qualquer dia tem que haver uma lei que ameace pôr essa pessoa na prisão, né? Primeiro, se comprar lenha. Segundo, tem que declarar de quem comprou. E a quem comprou tem que dizer onde é que foi cortar a árvore. E responsabilizar. Portanto, eventualmente terá que ser assim. Para mantermos ou garantirmos uma sustentabilidade do nosso meio ambiente, esses comportamentos vão ter que ser combatidos criminalmente, penalmente. Se não é hoje, há de ser assim, porque não há outra maneira. Então vamos ao terceiro elemento. O terceiro elemento é, digamos assim, dos três é o laboratório, ou é a biblioteca. O que quer dizer isso? É aquele elemento que fornece dados. Criminologia. A criminologia é um estudo do comportamento sociocultural de uma sociedade em matéria criminal, para poder informar ao foro político, para poder informar ao legislador que este é o raio-x da nossa sociedade. Como se eu fosse ao Hospital Guido Valadares, eu que tenho tanto problema cá dentro, não sei o que é, mas há tanta confusão. A radiografia ajuda a determinar o problema que eu tenho dentro do abdômen. E assim, o político, o médico que quer tratar-me a mim, vai ver a radiografia e diz: o senhor tem problemas de fígado, ou de rins, ou de estômago, etc, etc. E vai poder passar a receita certa para combater essa doença. A criminologia tem essa mesma função. Através da polícia, através dos psicólogos, através de investigadores criminais, os relatórios que chegam ao governo, ao parlamento, a dizer: em Soae, durante 2019, 2020, aconteceram esses crimes. Travessia da fronteira com tráfico de drogas, branqueamento de capitais ou mercadorias que não pagam taxas, entram e saem, etc, etc. Por exemplo. Não é? Então, essa informação que vem do relatório da polícia chega ao Parlamento Nacional. O Parlamento Nacional recolhe esses dados, ano após ano, e diz: epa, essa gente de Soae, de Maliana e de Ocusse está a comportar-se criminalmente.
vamos ter que produzir uma lei para impedir que essa prática criminal continue. Então, aqui é que há a informação que chega à política criminal, isto é, a informação que chega aos legisladores, através da polícia, através da espionagem, da inteligência, não é? Do psique, etc. E esses relatórios vão servir de dados, de evidência, de base, para que o legislador possa produzir uma lei que tenha aplicabilidade na fronteira. A criminologia é o ramo de ciência global do direito penal, é o elemento de ciência global do direito penal que se ocupa na recolha sistemática do comportamento criminal de uma sociedade, a fim de informar ao foro político que decide a produção legislativa, que produz leis, no sentido de combater esses comportamentos criminais, para combater essa criminalidade. Na fronteira, certamente, eu quero supor, porque acontece assim em todas as zonas fronteiriças. Há compra e venda ilegal de coisas, os chamados jalanticos, e depois a criminologia vai estudar que, afinal, na zona da fronteira, há um elemento antropológico. Qual é o elemento antropológico? Que residentes, ou os cidadãos do lado indonésio e cidadãos do lado timorense, afinal têm relação de parentesco, têm relação familiar. E desde longa data, desde os avós, trisavós, lá para trás. E essa relação, essa aliança antropológica, não é fácil de quebrar. Portanto, há elementos indonésios que entram à noite no nosso território, como também há nossos elementos que entram no território indonésio à noite. E não vão e não vêm de mãos vazias. Os que vão levam qualquer coisa. E os que vêm também trazem qualquer coisa. E então, como resolver isso? O direito penal tem que ter sensibilidade a todas essas realidades. Não sei se vocês ainda se lembram, antes de 2010, muito antes de 2010, o governo timorense conseguiu um acordo com o governo indonésio para determinar uma zona livre na fronteira. 5 quilômetros da fronteira para lá é considerada zona livre. 5 quilômetros da zona da fronteira para cá não é considerado zona livre. Quer dizer, as pessoas que vivem nessas 10 quilômetros, não é, de distância e que a meio tem a fronteira, eles têm que ser dados um tipo de certa liberdade de circulação, mas eles têm que ter um tipo de cartão, um cartão próprio, que só eles é que têm direito a aceder e podem vender as coisas uns aos outros, sem necessidade de pagar taxa, sem necessidade de atravessar todo o requisito burocrático administrativo de travessia nas fronteiras. Bom, isto conseguiu-se, não sei como é que está a ser implementado, mas, por exemplo, os meus familiares que vivem perto da fronteira, em Batugadé, têm muita facilidade em obter material de construção barato e constroem casas com muita facilidade. Claro, nós que vivemos em Dili temos ciúmes, porque aqui, para construir uma casa,
Você tem que ter muito dinheiro. Mas na fronteira constroem casas facilmente. Por quê? Porque gozaram dessa facilidade, no sentido de o governo facilitou-os. Ambos os governos, o governo da Indonésia e o governo de Timor-Leste, facilitaram a sua interação para a aquisição de material de construção, material de necessidade básica, etc. Portanto, vejamos que com essa troca de movimentos, de interação, há crimes envolvidos ali. Você tem que saber. O agente da inteligência timorense tem que saber detectar quais são os crimes. Crimes quando há infiltração de prostitutas em Timor. O problema é as prostitutas que vêm com doença. Ou outros cidadãos que vêm com droga. Que são coisas não aceitas em Timor. Portanto, temos que ter muita cautela. A criminalidade aproveita-se de todas as oportunidades. Os políticos têm as melhores intenções, fazem tudo para ajudar a sua população, os seus cidadãos, só que os cidadãos são malandros, vão metendo por aí coisas não aceitáveis. Portanto, eu já algumas vezes viajo de Maliana para Dili, chego a Batugadé, eu quando paro por alguns minutos ali, eu fico a observar os movimentos. Eu desconfio que ali há qualquer coisa, à noite, há qualquer coisa que não bate certo. Portanto, há alguma movimentação que nós devemos suspeitar. Pode haver envolvimento de crimes. Portanto, primeiro, dogma são os princípios universais, são o conjunto das normas. Política já em vigor, né? Também ali estão os tratados internacionais que Timor absorve, né? Tratados internacionais sobre a não discriminação, tratados internacionais sobre os direitos das crianças, etc, etc. Tudo aquilo que nós recebemos do direito internacional, que já faz parte do nosso direito interno, está no dogma, que nós aceitamos, são os princípios universais. A política criminal é aquela que o Parlamento vai produzindo, ou vai abolindo, né? Às vezes ultrapassa-se uma lei com a outra, etc, etc. Portanto, há uma dinâmica, há uma grande flexibilidade de mudança, de reposição, ou de ultrapassagem, etc. A criminologia é aquela entidade, como eu dizia, a radiografia, ou a biblioteca, ou o laboratório, que reúne, que recolhe, que produz relatórios regulares e informa, fornece os dados para informar aos nossos políticos, a fim de eles, ao decidirem fazer uma lei, decidem corretamente, justamente, adequadamente, e podem ajudar a combater com eficiência e com eficácia a criminalidade da nossa sociedade. Portanto, os três elementos estão em boa cooperação, né? Uma que são os princípios, a doutrina, a jurisprudência e as normas, que ajuda o político a fazer leis, mas o político a fazer leis também recolhe dados da base, né? Da própria sociedade, usando a sua polícia, usando a sua inteligência, agentes da inteligência, usando as autoridades locais, que no conjunto produzem os relatórios regulares para a informação dos nossos políticos, dos nossos legisladores. Estão a ver? Portanto, a intenção da aula de hoje era exatamente para explicar a correlação entre esses três elementos da ciência global do direito penal. Portanto, o direito penal, afinal de contas, não é só saber a lei e aplicar a lei. O direito penal, afinal, vai também lidar com como produzir leis para combater a criminalidade e quem é que dá os dados, quem é que fornece a informação
fornecem os dados sobre o comportamento social criminal do nosso povo para que o político produza boas leis. Portanto, os três elementos, os três componentes estão numa cooperação harmoniosa para a efetivação e a eficiência e eficácia das nossas leis penais. Compreendido? Portanto, estudem bem essa relação. Na próxima aula vamos ver alguns princípios dentro dessa relação ou correlação entre os componentes. Não é? Alguma pergunta rapidamente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se alguém tem pergunta, por favor. Sim, não. Tem, professor. Sim, por favor. Sobre a política criminal, neste conceito significa não o crime de política, sim? Ou tem inclusão desta política criminal? Desculpa, podes repetir a tua pergunta? Eu tenho uma confusão na política criminal. Na política criminal, não significa crime na política. Sim, professor? E? Sua última palavra, não consigo ouvir. Ok. Professor? Então vamos lá ver. Política criminal. Não, cuidado. Pronto, essa é uma pergunta que merece esclarecimento, né? Resposta de esclarecimento. Sim, professor. Política criminal quer dizer o legislador decide optar, decide escolher certas leis que vão tratar do combate ao crime. Política criminal significa o legislador faz escolhas, produz leis conforme certa orientação política, conforme certa ideologia política, para combater o crime. Vocês lembram-se de um caso em que, a certa altura, um partido político dizia: temos que proibir, ou um governo dizia: temos que proibir a prática das artes marciais. E proibiu. Quer dizer que, segundo este governo, que o Parlamento apoiou, a prática das artes marciais não era conveniente para Timor. Então proíbe-se. Ao proibir, tem que dar dignidade criminal. Quer dizer, quem praticar é ameaçado com pena de prisão. Podia dizer assim: quem praticar artes marciais, qual seria a sanção? A sanção, por exemplo, não é permitido sair da casa à noite. Seria uma forma. Mas o governo diz: não basta. Ameaça com prisão. Depois
durante as campanhas eleitorais, a comunidade política, isto é, os partidos políticos, não o povo em geral, mas os políticos entenderam que muitos que praticavam as artes marciais tinham filiação partidária, tinham um partido político. Então, vejam como mudaram de discurso. Não se deve proibir a prática de artes marciais. O que se deve fazer é regular a sua prática. Significa o quê? O que nós estamos a fazer é a política, a escolha de maneiras de tratar de artes marciais. Isto é a política, conforme o nosso entendimento. Há alguns políticos que entendem que deve ser proibida a prática de artes marciais. Há outros políticos que entendem que deixa lá que eles pratiquem, mas vamos regular para não desembocar, para não resultar em atos criminais. Isso é que se diz política. Isto é, opções que os detentores do poder político podem fazer. Opções. Opções que eles podem fazer. Relativamente ao modo de combater, prevenir certos comportamentos. Nesse caso, comportamento agressivo, violento, lesivo da tranquilidade social, etc. Então, uma coisa é política criminal, outra coisa é crime político. Não. Crime político é outra coisa. Crime político é, isto é, dentro do foro político, alguém estiver a fazer atividades que, usando a política, vai cometer grandes crimes. Crime político. Não é isso que nós tratamos. Isto é uma questão de esclarecimento do vocabulário. Não é? O que nós tratamos é aquela autoridade, aquela competência do foro legislativo, dos parlamentares, de poderem fazer leis à maneira como eles entenderem, segundo a sua orientação política, partidária, segundo a sua orientação ideológica e segundo os dados que a criminologia fornece. Se a criminologia, que é o estudo sistemático da prática de crimes de uma sociedade, se informar ao Parlamento que na fronteira costuma haver à noite travessia de pessoas de forma ilegal, as pessoas que vão e as pessoas que vêm nunca vêm só com mãos vazias. Levam qualquer coisa, trazem qualquer coisa. Inclusivamente drogas, por exemplo, não é? E as pessoas que atravessam incluem-se aí as prostitutas. Aí há um grande perigo. Porquê? É uma ameaça contra a integridade territorial. Por exemplo, se entrar um espião indonésio, ele vai colher informação sensível do nosso país. Se entrar uma prostituta, mas que é doentia, que traz doenças, coitado daquele senhor que for calhar com essa prostituta, ficou infectado da doença, e depois, quando voltar aqui à sociedade de Dili, ele próprio vai infectando outras pessoas. E aí é um prejuízo à nossa saúde pública. Portanto, estão a ver, tudo isso é considerado um mau comportamento social com dignidade criminal. Meter drogas, meter prostitutas doentes, meter espionagem. Muito pior ainda é levar informação secreta para dar aos indonésios. É muito mau. Muito mau. E é crime. Um senhor que sabe da informação de Timor, coisas muito sensíveis,
atravessa a fronteira e vai informar, é crime. Se for apanhado, tem que ser processado criminalmente. Coisa diferente é crime político. Suponhamos um senhor que está no poder político e, ao vivenciar a democracia timorense, faz abusos, estando na posição de primeiro-ministro, estando na posição de deputado, estando na posição de membro do governo, estando na posição de presidente da República, por exemplo, faz atos que nitidamente lesam a democracia, lesam a Constituição de uma forma muito grave. Aí pode-se dizer violação grave. Só nesse sentido é que você pode invocar o nome crime político. A política pode permitir, mas que se o ator abusar e violar a própria Constituição, por exemplo, é crime político. Suponhamos que um senhor que vai concorrer nas próximas eleições e sabe de antemão que há um adversário muito forte e ele usa do seu poder para prejudicar esse adversário, ele pode estar a praticar um crime político. Mas o nome crime político tem um sentido de que é na política. Você vai ser julgado, não é? Que o sentido crime político é algo conotativo, não é como o direito penal entende. Não é? Na política normalmente falam de destruição do caráter. Destruição do caráter. Usando os próprios mecanismos democráticos, mas destrói o caráter do outro. E os políticos são muito bons nesse sentido. Portanto, fazem declarações, fazem afirmações, fazem certas atividades, mas que calculadamente estas atuações vão prejudicar a imagem política do outro. É a destruição do caráter. E assim a população deixa de acreditar, deixa de contemplar, deixa de admirar nessa figura nas vésperas da eleição. Isto é muito mau para a pessoa, porque a pessoa queria projetar-se, por exemplo, como um candidato forte de um partido para certos cargos. Já não dá, porque o caráter dele foi destruído maliciosamente pelo seu adversário. E isso pode-se dizer crime político. Só que o tribunal não vai julgar isso. Isto é o jogo político. Isto faz parte do jogo político. Não é? Então, porque a nossa doutora Elizabeth tem que deslocar-se a Dare urgentemente para uma conferência, um seminário, um retiro de trabalho, nós vamos terminar a aula aqui. Hoje, resumindo, tratamos da ciência global do direito penal, os seus 3 componentes, e na próxima aula, que será na próxima sexta-feira, podemos responder perguntas sobre essa questão. Eu ainda terei de explicar sobre os limites, isto é, até que ponto a política criminal pode fazer as coisas. O Parlamento pode produzir leis, mas até que ponto ela pode inventar, criar, fazer leis? Não pode ser infinitamente. Tem que ser com alguns limites, não é? Pronto, então acabamos a nossa aula aqui e aguardo perguntas na próxima sexta-feira. Tá bom? Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Tá bom, obrigado. Sim, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigada. Até amanhã. Obrigado.